Olá pessoal, tudo bem? Aqui está falando é João Neto, bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de concreto armado. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre o diagrama tensão e deformação do concreto, né? Quando ele já está comprimido, né? Como é que ele funciona. Eu já falei desse diagrama no início do curso, né? Em algum vídeo aí eu falei já. Mas agora a gente vai entrar em mais detalhes, né? De como isso funciona, como que esse diagrama ele funciona quando uma peça de concreto armado está se deformando, né? Então vamos lá. Bom, eu já falei um pouco sobre os concretos, né, que existe no mercado, que a norma estabelece. Por exemplo, se você tiver um concreto C20, né, você sabe que esse concreto é 20 MPa, né, que é a resistência do concreto. Na nossa norma, existem duas classes de concreto, tá? A classe 1 e a classe 2. A classe 1, ela vai de 20 a 50 MPa, e a classe 2, ela vai de 55 a 90 MPa. Ou seja, essas classes são divididas a partir dessas resistências, tá? Aqui você tem 20 MPa até 50 MPa e aqui 55 até 90. Então a norma ela define essas duas classes. Nas normas passadas, por exemplo, a norma de 2003, não tinha essa classificação. Era só um concreto até 50 MPa, tá? Então, para definir como que esse concreto funciona, existem duas possibilidades, uma para a classe 1 e para a classe 2. Porque o concreto, como você já sabe, ele é um material não linear, ele não se deforma proporcionalmente com a tensão aplicada, né? Então, existe uma formulazinha que a gente vai já ver daqui a pouco para concreto de 55 a 90 MPa, né? Que muda um pouco a deformação desse concreto. Tá, vamos lá. Se eu pegar uma viga, né? Uma viga qualquer bem apoiada, e a gente já sabe, né, que quando ela flete nessa viga, em cima tem uma compressão, embaixo eu vou ter tração. As serras de baixo vão tracionar. Certo? Então, nessa compressão, o concreto vai se deformar dessa forma aqui que está nesse gráfico. A gente já viu que o FCK, se você não viu o vídeo passado sobre o que é FCK, como a gente escolheu o FCK, você pode dar uma olhada. Tá? Essa resistência do concreto, a tensão resistente, ela vai perder, né, um pouco essa resistência, porque eu vou usar o FCD, que o FCD ele nada mais é que o FCK dividido por 1,4. Eu vou usar esse FCD. Isso aqui é uma minoração da resistência para quê? Para a gente trabalhar com segurança, né? E esse 0,85 aqui, como a gente já viu, é a fluência, né? Tem um vídeo falando só sobre fluência. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha aí no canal, o vídeo falando sobre fluência. Então, eu vou colocar aqui embaixo o link desse vídeo, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Então, o concreto ele se deforma de uma forma não linear, né? A gente já sabe que ele se deforma de uma forma não linear. Então, se eu pegar esse exemplo dessa viga e especificar mais, né? Pegar uma seção dela aqui, por exemplo. Se eu pegar a seção aqui, um ponto mais crítico, eu vou ter algo mais ou menos dessa forma aqui. Vou até tirar isso. Vou ter algo mais ou menos dessa forma aqui. Eu peguei a seção daquela viga lá que a gente acabou de ver, né? E o que é que acontece? As fibras de cima, né? Elas estão se comprimindo. Como mostra aqui, ó. Esse aqui é um gráfico, um diagrama simplificado. E a parte de baixo ela tá, vou colocar aqui de azul, a parte de baixo ela tá tracionando, né? Então, esse diagrama aqui representa a tração dessa seção dessa viga, certo? Só que como eu falei, o concreto ele funciona de forma não linear, né? Então, o diagrama tensão e deformação dele é uma parábola do segundo grau, é uma equação do segundo grau e é uma parábola, certo? Então, ela vai funcionar desta forma aqui, ó. Certo? Exatamente igual como a gente viu no gráfico, de uma forma não linear. Se eu aplico uma carga, eu não sei exatamente qual é a deformação. Se fosse material linear, eu já sabia. Como é um material não linear, eu não sei exatamente naquele momento, a não ser que eu calcule e tinha uma estimativa, a deformação que está acontecendo naquela variação. Então, isso aqui representa a parte comprimida da minha viga, certo? Mas como é que eu vou entender esse gráfico, né? Como é que eu vou entender esse gráfico? Esse gráfico nada mais é do que aquele gráfico lá, ele está dessa forma, certo? Nada mais é do que eu debater aqui em 90 graus, né? E colocar ele dessa forma, certo? Então o que vai acontecer? Ele vai se deformar, eu vou ter um aumento de deformação aqui, né? Deformação, da mesma forma que acontece na viga. Então por isso que a gente representa dessa forma. Quais são esses dois pontos aqui que eu marquei aqui? São exatamente o que?
O gráfico de tensão e deformação do concreto, se você pegar ele real, ele não é totalmente desse jeito aqui. Ele é um gráfico um pouco diferente que não vale a pena nem a gente ver no momento. Se fosse um curso de tecnologia do concreto, ou então um curso bem mais avançado de concreto armado, a gente podia orar. Mas aqui é o que? Esse gráfico aqui é o gráfico que é usado na norma, certo? Esse gráfico aqui que é o gráfico normatizado. Então o gráfico normatizado na norma, que a gente vai usar para qualquer dimensionamento, ele usa uma deformação aqui, ó, de 2 por 1000 a 3,5. Aqui na verdade é 3,5. 3,5 por 1000. Que é 2 por 1000 até 3,5 por 1000. Por 1000, por que é por 1000, né? Porque ele, por exemplo, aqui ele se deforma 2 milímetros por metro. Então, por isso que é por 1000. Poderia ser também dessa forma aqui. 0,2%. Mesmo % no caso. Daria mesmo resultado. Certo? Então, por 1000 é que ele se deforma 2 milímetros por metro. E essa deformação, para a gente calcular a estrutura, a gente tem que usar ela nesse intervalo aqui, ó. Nesse intervalo, né? Então essa deformação tem que estar nesse intervalo e a minha estrutura ela vai reagir bem, porque o concreto, a partir desse gráfico da norma, ele estabelece uma deformação máxima até 3,5 por 1000, de 2,5 até 3,5 por 1000. Então, beleza. Então nessa região, o concreto vai trabalhar bem, né? E o que acontece? Como eu falei, né? Ele se funciona dessa mesma forma. Ou seja, essa parte aqui é o que a gente viu lá, que é o 2 por 1000. E essa daqui é o 3,5 por 1000. É a mesma coisa do gráfico. Então, tem muita gente que não entende esse gráfico, né? Nunca nem vi, eu não consigo entender como é que funciona. Ou seja, aqui está tendo um aumento, né, de resistência. Está aumentando a resistência. Então, aqui nessa resistência, eu vou ter uma resistência máxima de 3,5 da minha seção. Ou seja, essa parte aqui está toda comprimida. É claro que aqui tem uma resistência menor. Por exemplo, é igual eu pegar essa viga aqui, ó. Olha só, eu peguei essa viga, certo? Essa viga, e eu vou colocar agora ela aqui. Vou deitar ela, tá? Vou deitar ela aqui, ó. Pronto, deitei ela. Deitei a viga. Essa parte aqui está comprimindo. Ela está toda em compressão. E essa parte aqui está tracionando, ó. Então eu estou usando a resistência à compressão do concreto. Certo? Então, da mesma forma que eu peguei o diagrama e coloquei lá na viga, eu peguei a viga e coloquei ela aqui, ó. Então essa parte aqui, você pode observar aqui que é a parte que está sendo comprimida. Certo? Então, essa parte aqui, como a gente pode ver, ó, o topo da fibra mais superior, ele vai estar com a resistência de 3,5, uma deformação de encurtamento, né, que é o processo de compressão, de 3,5 por 1000. Então eu posso usar essa resistência nesse intervalo, certo? E é o que a gente vai ver quando a gente estiver falando de domínios, né? Muitas pessoas já ouviram falar de domínios de deformação, mas nunca entendem. E aqui nesse curso você vai entender o que é domínio de deformação. E para isso você tem que entender primeiro como é que funciona uma viga, como é que ela se deforma, como é que funciona o diagrama de tensão e deformação concreto. Certo? Então, a norma, como eu falei no começo, ela tem duas classes, tá? Duas classes. Classe 1 e classe 2. A classe 1, você vai usar essa deformação aqui, 2 por 1000 a 3,5 por 1000. Mas na classe 2, que foi a classe que foi acrescentada na norma de 2014, ela tem uma deformação específica para cada resistência de concreto. Certo? Como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho uma formulazinha. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Vou pegar aqui uma folha em branco. O que é que vai acontecer? Para concreto, né? Vamos lá. Para concreto. Para concreto de 20 a 50 MPa, a gente vai usar a deformação, né? Como a gente viu, de 2 a 3,5 por 1000. Beleza? Para concreto, isso aqui é classe 1. Vou marcar aqui é classe 1. Isso aqui é classe 1. A classe 2, vamos lá para a classe 2. Classe 2, ela é o que? Ela é para concreto de 55 a 90 MPa. O que é que vai acontecer? O encurtamento inicial, que no caso seria, se fosse o caso aqui seria o 2 por 1000, ele vai seguir a seguinte expressão. Esse encurtamento eu vou chamar ele de encurtamento concreto. Esse índice 2 aqui é para identificar. Tá,
Mas esse encurtamento inicial ele vai ser igual a 2 por 1000 mais 0,085 por 1000 a biparente FCK menos 50 elevado a 1,3. Isso aqui é uma equaçãozinha que eu vou definir essa primeira deformação, que é o que? Essa primeira deformação aqui, ó. Que no caso para concreto de até 50, 2 por 1000. Passou de 55, você vai usar uma deformação para cada tipo de concreto, né? Para 60 você vai usar um, para 80 você vai usar outro, certo? Esse ponto é exatamente esse ponto aqui, ó, que a gente vai calcular, certo? Para essa classe aqui, a classe 2, né? Beleza? Para encurtamento último, né, que seria no caso isso aqui, ó, esse ponto, no caso seria esse ponto, que no caso de classe 1 é 3,5 por 1000, eu vou ter também uma formulazinha, tá? Deixa eu fazer aqui no verso, vou ter também uma formulazinha, que é o que? Deformação, encurtamento último, né? Encurtação última. 2,6 por 1000 mais 35 por 1000. Vou abrir aqui parênteses, 90 menos FCK, fecha, dividido por 100. Isso tudo aqui elevado a 4. Tá. Não entendi porra nenhuma, né? Vamos lá. Eu vou pegar aqui uma folha e vou fazer um exemplo aqui pra gente entender, né? Vou fazer um exemplo aqui pra gente entender. Vou pegar aqui também a calculadora. Se eu usar um exemplo, né? Se eu usar um concreto, vou colocar aqui, para concreto de 55 MPa, né? Temos, vamos lá, para o primeiro encurtamento eu tenho, vamos lá, fazer um cálculozinho aqui, certo? Eu vou colocar aqui na tela a equaçãozinha que é aqui embaixo, que fica melhor de vocês entenderem. Essa equação que eu coloquei aqui ficou um pouco confusa. Vou colocar a equaçãozinha aqui embaixo e vocês vão entendendo, e aí vocês vão calculando comigo, tá? Vamos lá. Se eu pegar um concreto de 55 MPa e substituir nessa fórmula, vou ter 55 menos 50, né? Beleza. Eu vou elevar isso a 0,53, beleza? Vou multiplicar isso por 0,085 e vou somar isso com 2 por 1000. Eu vou ter aqui 2,19. Agora vamos para o encurtamento último, né? Para um concreto de 55. Vamos lá. Eu vou pegar, substituir na forma 90 menos 55, né? Vou dividir isso por 100. Vou elevar a 4. Vou multiplicar por 35 por 1000. E vou somar com 2,5, 2,6, né? Por 1000. Eu vou ter 3,12. 3,12. Ou seja, esses resultados aqui são o que a gente vai usar lá, né? Para a gente dimensionar uma viga, né? A gente vai usar lá nesse local aqui. A gente vai usar o 2,19 aqui. E a gente vai usar o 3,12 aqui. Certo? Então é isso aqui. É para isso que essa formulazinha funciona. Certo? Vou fazer outro exemplo que é para ficar mais claro. Vamos pegar aqui para concreto de... Gente, desculpa aí pela escrita, mas é como se a gente estivesse aqui num quadro, né? Como se a gente estivesse num quadro e eu estou explicando de uma forma bem legal aqui para vocês. Tá, vou pegar aqui, vamos lá. Então, para o primeiro encurtamento, né, que eu vou usar, vou pegar 90 menos 50, vou levar isso a ponto 53, né? Vou multiplicar por 0,85 por 1000, né? E vou somar com 2 por 1000. Vou ter aqui 2,6 por 1000. Certo? Vamos fazer o encurtamento último aqui. Vou pegar 90 menos 90, vai dar 0. Se eu dividir por 100 vai dar 0, se eu levar vai dar 0, se eu multiplicar por 35 por 1000 vai dar 0 e vai sobrar 2,6. Então aqui eu tenho uma situação interessante, né? Porque para concreto de 90 MPa eu vou ter um encurtamento igual, né? Então eu vou ter que fixar esse encurtamento e calcular a partir desse encurtamento.
ele não tem uma variação, né, igual essa aqui. Ele não tem essa variação aqui. Eu vou dar tipo algo mais ou menos assim, certo? Ele não tem essa variação, beleza? Mas o concreto de 90 MPa é para estruturas bem especiais, né? Estruturas robustas. Apesar que no Brasil a gente já tem obra com mais de 100 MPa. Bom, então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, mais uma aula que a gente fez aí, você clica aqui em gostei abaixo, né? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Se você tiver alguma pergunta, você pode comentar aqui embaixo, que eu vou responder. Se você achar que esse material é interessante, né, e você tem um amigo que gosta de estrutura de concreto, você pode compartilhar com ele no Facebook, tá bom? E até mais, um forte abraço, valeu!